gente. Alana. E aí, Tiagão? E aí, beleza? Bom. Vamos começar uma live aqui agora. Na verdade, vamos fazer um podcast, eu e o Thiago, falando um pouquinho aí sobre o papel do contador nesse mundo novo, né? Pós-pandemia, principalmente, né, gente? Então acompanha a gente aí. Vai ser um bate-papo legal, né, Thiago? Só compartilha aí pra acompanhar a gente, ficar por dentro. Compartilha, vem assistir com a gente aí. Pode começar. Fala Campo Grande, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Thiago Grego. Mais uma vez estamos aqui com um papo de empreendedor. E hoje nós estamos com o Bruno, que é dono da empresa Prime Contabilidade. E a gente vai falar sobre alguns tabus aí, né, Bruno? Hoje, quando você fala de contador, quando você fala que precisa ter uma empresa, tem que ter um contador, muita gente fica com medo. E o Bruno tá vindo aqui para tirar muitas dúvidas de vocês e mostrar como que funciona a gestão. Não é uma gestão complexa, porém é muito necessário hoje, principalmente nos dias de hoje, que pós-pandemia aí, nosso mundo, né, ele evoluiu aí 10 anos para frente. E inclusive os contadores tiveram que evoluir, já foi aqui o tempo daqueles contadores, só que eu juntava papel em cima da mesa, lançava no sistema e acabou. Na já, verdade, hoje, até quando eu vou fazer algum vídeo, alguma coisa, Thiago, eu tenho que cuidar para ver se não tem algum outro papel, porque contador que tem papel na mesa é contador desatualizado. Já está desatualizado, já. Desatualizado. Então, Bruno, a gente quer agradecer, tá? Hoje a Rádio Jara está recebendo você, a gente fica muito feliz, muito grato, porque nós temos um projeto que sou parceiro, Meu Bairro, Meu Negócio. A finalidade hoje do projeto Meu Bairro, Meu Negócio é essa. É a gente levar para as pessoas conhecimento, a gente poder dar suporte, poder ajudar. Principalmente nos bairros hoje que muitos empreendedores trabalham no escuro. Muitos trabalham no escuro, não tem um contador, muitos não têm empresa. Muitos deixam de crescer pelo fato de não ter esse acompanhamento. E o papo de o Meu Bairro, Meu Negócio, ele tem essa função de levar conhecimento, de tentar ajudar da forma que pode. Um pouco mais de estrutura, né? Exatamente. E você tá aqui, isso é muito importante, porque quem está nos assistindo hoje, presta bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês vão tirar ótimas informações. Então, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Thiago, o prazer é meu. Quero agradecer a você pelo convite, pela Josi. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho. Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém sabe tudo, que seja professor de todo mundo, e ninguém sabe nada que não possa aprender ou ensinar alguém, né? Então, acho que isso é muito bacana. Eu tenho muita alegria de poder estar aqui e poder bater esse papo legal aí, a gente poder ajudar quem precisa, né, e levar um pouquinho mais de conhecimento aí para as pessoas. Muito bom. E quando a gente fala igual no começo a gente falou os dias de hoje, né, que pós-pandemia realmente, quem não se evoluiu ficou para trás. Muita gente, infelizmente, faliu, fechou suas empresas, perdeu teu negócio. Muita gente aproveitou a oportunidade, porque é assim, o empresário ele tem que aproveitar as oportunidades até nas dificuldades, tentar achar algum meio. Mas a gente entende que tem hora que você não consegue achar uma oportunidade ali. Eu mesmo aconteceu isso comigo. Às vezes você ou fica com medo de tentar encarar algo novo, às vezes você não está preparado para encarar algo novo, porque você já está ali consolidado com a tua empresa, às vezes 10, 20, 30 anos com a tua empresa. Aí vem uma pandemia e você fala, cara, para onde eu vou? Minha empresa tem que ficar fechada. Muitas das vezes o cara não consegue trabalhar no delivery. O material que ele trabalha, o produto que ele vende, é um produto que não tem como você entregar na casa do cliente. E aí o cara fica perdido. E agora? O que eu faço? Então, de acordo com tudo isso que aconteceu, hoje o mundo realmente virou dos espertos. Porque se a pessoa hoje não tiver uma boa visão e não tentar se adequar, vai ficar para trás mesmo. A gente está vendo que hoje o mundo, daqui 5 anos, a tendência é para que 50% dos empregos não existam mais. Cara, esse negócio da inteligência artificial, mesmo que depois a gente vai falar um pouco disso aí que eu acho interessante. Mas eu mesmo converso muito com meus filhos e eu falo muito para eles. Eu falo, cara,
Um tem 16, outro tem 15. Eu falo, se vocês quiserem ser os caras do futuro, os caras assim, de sucesso mesmo, basta vocês buscarem conhecimento, vocês entenderem para onde que o mundo está caminhando, para vocês caminharem junto. Principalmente na geração de hoje, né, Bruno? Que é uma geração assim que meu ponto de vista é uma geração muito fraca. Não é uma geração igual a nossa que veio em ralação, isso e aquilo, e batia às vezes, ia trabalhar 20, 30 quilômetros de bicicleta para você poder ir trabalhar isso aqui. A molecada não, se for para trabalhar longe tem que ir de Uber, né? Mas hoje, na verdade, Thiago, não é só a molecada de hoje, né? A gente hoje também não quer, né? Tá os mais velhos hoje. Mas eu costumo dizer o seguinte, hoje, pós-pandemia, o mundo deixou de ser de amadores. Sim. Por muito tempo, as pessoas começavam algo, como você falou, ou por não ver nenhuma expectativa, ou vou tentar aqui, não tenho o que fazer, vou tentar isso aqui que vai dar certo, ou no máximo, vou abrir um restaurante que eu nunca vi restaurante fechar. Né? Todo mundo precisa de comer. Todo mundo precisa de comer. Mas hoje, até nesse sentido, até quem vai abrir um restaurante, já não é mais tão simples. Exatamente. Já não pode abrir um restaurante de forma mais tão amadora. Por quê? Porque até para um restaurante hoje, você precisa ter um planejamento, você precisa ter um dinamismo diferente. Então, hoje o mundo pós-pandemia, ele não é mais um mundo de amador. Ele não é mais um mundo de amador. Você tem que ter organização, tem que ter planejamento, tem que ter foco, saber onde você quer chegar. Sabe por quê? Porque senão o outro vai te engolir. Exatamente. O cara do lado vai engolir você. Por quê? Porque ele se organizou melhor. Ele avançou coisas que você não avançou. Ele inovou coisas que você nunca tinha inovado. Sim. E várias empresas hoje, a gente pode ver que durante a pandemia tiveram que se reinventar. Para conseguir ter um lugar no mercado. Então, hoje o mundo não é mais para amadores. Sim. Não dá para a gente pensar em empreendedor, e aí falando agora sobre a rede Meu Bairro, Meu Negócio, mais de forma amadora. E quando eu falo amador, não é que você tem que ser o cara que vai botar um monte de dinheiro no seu negócio. Não é o cara que você vai, eu tenho que começar com uma loja gigante. Não. É planejamento. Saber aonde começar, da forma como começar, aonde você quer chegar. Por quê? Senão você só vai ser mais um a fechar novamente. Você vai ser só mais um a fechar novamente. Então, planejamento, o planejamento sempre esteve, né? Dentro de uma regra de administração. Sim. Mas antes, todo mundo conseguia, parece que levar com a barriga, né? Vai levando. Hoje em dia não dá mais. Você precisa ter o mínimo de organização possível para você conseguir tocar seu negócio. Exatamente. Eu conheço bastante, porque assim, eu tinha uma empresa aqui na área central e eu conheço muita gente que na época de pandemia, o cara trabalhava vendendo calçado, o cara trabalhava vendendo roupa. E ele se reinventou, ele começou a vender marmita, ele começou a vender lanche, salgado, isso e aquilo. Cara, e o cara largou da profissão que ele tava para ir para outro mundo. Mas é porque ele teve que sair da zona de conforto dele. Exatamente. Ele saiu da zona de conforto. A pandemia veio para tirar as pessoas da zona de conforto. 2 tipos de pessoas se criou pós-pandemia. O que afundou, até pessoas que eram ricas se afundaram pós-pandemia. Mas por quê? Porque ele não tinha o mínimo de organização possível e ele estava dentro de uma monotonia gigante. E o que se reinventou? O cara que às vezes era nada, o cara que às vezes não tinha nada, e hoje o cara se tornou um grande empresário. Porque ele teve que sair da zona de conforto dele para poder se reinventar. Entendeu? Então, hoje, eu tenho muito fascínio para esse mundo pós-pandemia, sabe? Me cativa muito. Sim. Porque traz essa essência de renovação, de reinventar, de refazer. E te força isso.
O meu escritório de contabilidade antes da pandemia era de um jeito. Hoje é totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente. Eu não posso usar o mesmo escritório que eu tinha antes e usar agora. Sabe por quê? Porque antes o escritório que eu tinha era aquele basicozinho. Sim. Era aquele que eu entregava todos os meses a guia, fazia o atendimento dos meus clientes, alguns iam lá no meu escritório ou não, e pronto. No período da pandemia foi o período que eu mais trabalhei. Era lei atrás de lei nova. Era mudança atrás de mudança. E cliente ligando toda hora. Toda aí, hora. Cara, como é que eu era faço? o MEI que mudava, era o Simples Nacional que tinha reparcelamento, uma nova forma de pagar, você podia dividir e tal. Lei em cima de lei, postergava isso, postergava aquilo. Você, os funcionários, entrou o benefício do governo para os funcionários. Então, o período da pandemia foi o período que eu mais trabalhei. Mas eu tive que me reinventar. Para quê? Para atender meus clientes. Para os meus funcionários poderem trabalhar. Para que o meu cliente pudesse ter a informação necessária. O contador, ele trabalhou em casa, home office, ou conseguiu trabalhar no Ele ambiente? conseguia trabalhar no escritório. O meu Conseguia. escritório não fechou, por exemplo. Né? A gente fez todo o sistema de segurança. Biossegurança. A gente não atendia as pessoas no escritório. E aí foi aonde existiu a grande dinâmica hoje do contabilidade digital. Então hoje meu escritório ele é praticamente 100% digital. Sim. As pessoas que vão no meu escritório são aquelas mais idosas, que gostam, tem alguns que gostam. Não gosta. É engraçado, Ele cara. quer ir lá Deixa e eu te tomar um contar, café cara. com o contador. Eu tenho um cliente que Eu é sou muito... desse, tá? Eu sou desse. Mas eu gosto desse, porque a bacana. gente se sente tão sozinho. É, Nosso pô. escritório lá tem vezes que parece um mausoléu. Porque tá todo mundo dentro da sua sala, na frente do computador, atendendo alguém, tudo é digital. Então, você já até falei, eu vou trazer uma caixa de som aqui, vou botar aqui para às vezes dar um estrondo na gente aqui. Dá uma animada de vez em quando. Mas tem um cliente, por exemplo, que toda vez que ele vem pro centro, ele passa no meu escritório. Ah, eu só vim aqui tomar um café. E aí, e como tá a minha empresa? Ele quer saber da empresa dele? Então tem um cliente desse ainda? Tem. Vai continuar isso? Vai. Mas hoje, 99% dos meus clientes já são digitais. Atendimento é digital, recebimento é digital, sistemas são digitais. Hoje eu tenho, por exemplo, um aplicativo onde as guias, ele recebe tudo pelo aplicativo. Guia de pagamento dentro de um calendário. Então ele sabe dentro de um calendário o que ele tem que pagar em cada dia. Em cada dia. Com alerta por e-mail, com alerta por mensagem. Então hoje, a pandemia me fez reinventar. Como que eu vou fazer isso chegar para o meu cliente? Sem que eu tenha que ficar mandando só por mensagem ou por e-mail. Pô, antigamente era só e-mail, né? Acabou, né? Hoje e-mail, ele existe. Ele é necessário, ele acontece. Então, é o meio jurídico importante, né? Mas apesar que o WhatsApp hoje já serve, né? Já serve, mas vou dar um exemplo. Guias do Simples Nacional. Meu cliente ele recebe de várias formas. Ele recebe por e-mail, que é uma maneira oficial. Sim. Aí tem aqueles que gostam de receber por WhatsApp. Ele recebe por WhatsApp, porque é o meio que ele acha mais confortável. Só que ele tem dentro do aplicativo da Prime Contabiliza, ele tem também as guias dentro do calendário. Então ele pode entrar dentro do calendário e baixar essas guias. Não, então peraí. Então quer dizer que olha para isso é uma coisa bacana. Hoje a sua empresa hoje, ela teve que evoluir de uma tal forma que ela criou o próprio aplicativo para o cliente conseguir acessar como se fosse a conta de banco ou a empresa dele. Eu acesso, eu vejo como é que tá as minhas movimentações, eu ainda consigo imprimir minhas guias para fazer o pagamento, ver se tem imposto atrasado, não tem. Ele consegue monitorar até o contador, então. Ele consegue monitorar o contador. Que legal, cara. Se eu não colocar a guia lá para ele poder imprimir e pagar, ele pode me cobrar. Pera aí, cadê minha guia do dia 20? E tem cliente, na verdade. Tem alguns clientes que você manda, né? Ele fala, mas aconteceu nesse mês agora. Mês passado. Unificou o FGTS com o INSS. Sim. Desculpa. O imposto de renda com o INSS. INSS. Então, virou uma guia só. Antes existia uma guia para o FGTS, que vence dia 7. Sim. E tinha uma guia do imposto de renda e uma guia do INSS, que vencia dia 20. A do INSS, eles recebiam 3 guias de folha de pagamento. Unificou as duas, a gente mandou só 2. Aí ele,
Não, mas eu recebia 3 guias, tá faltando uma, vocês não me mandaram. Não, daí você vai explicar. Então eles não sabe. A contabilidade é uma gestão de confiança gigante. Eu costumo dizer hoje para você, o meu foco, por exemplo, de buscar novos clientes, não é de outros contadores. Sim. Por quê? Porque você não tira cliente de um contador. Você não tira. Não. Se o contador, porque é um papel de confiança tão grande que se a pessoa ele quer estar com você. Não, e outra, para você sair do cara e ir para outro cara, começar o processo tudo de novo, tem que transferir toda a documentação. Pô, então, meus parceiros de contabilidade, eles são parceiros mesmo. Sim. Porque eu não tiro o cliente de outro parceiro. Porque é muita confiança. Então, quando algum cliente vem de outro escritório, alguma coisa aconteceu lá. Sim. Né? Ou se descontentou com algo, ou não fizeram o que ele esperava, ou uma coisa que tem acontecido muito, a evolução dos contadores. Sim. Então hoje, se o contador não evoluir dessa forma, ele vai ficar para trás. Porque hoje o cliente quer dinamismo, ele quer informação, ele quer saber o que ele tem. Ele quer poder falar assim, e é muito engraçado, tem a Dona Neia. Dona Neia, ela da Autoelétrica Serra, fica lá perto do UPA Santa Mônica, bem lá. E é uma graça, porque assim, ela é daquelas que eu tenho que levar a guia na mão dela e do esposo. Eu tenho que levar a guia, assim, ela não quer receber por WhatsApp, ela tem WhatsApp, ela quer receber. E ela gosta de falar assim, o meu contador tá dando aula sobre isso. O meu contador ensina isso. Então o contador, ele precisa ter esse aspecto consultivo para os seus clientes. Sim. E o cliente precisa exigir isso do seu contador. O cliente ele não precisa saber fazer a contabilidade. Entenda isso, gente. Agora eu quero falar para você, empreendedor. Você que é empreendedor, você não precisa saber fazer contabilidade. Sim. Mas você precisa entender como funciona a contabilidade da sua empresa. Isso é uma obrigação sua como empresário. Você precisa entender o que acontece com a sua empresa. Tem gente que não sabe o que é o Simples Nacional. Sim. Não sabe o que é um tributo. Justamente isso que acontece. O cara recebe as guias e paga, não sabe nem o que ele está pagando. Então, empresário, agora eu quero falar para você, empresário, Thiago, me permita isso. Pode olhar para cá, manda bala. Conheça a sua contabilidade. Exija isso do seu contador, para ele te explicar. Como eu disse, você não tem que saber fazer, mas você precisa entender como funciona a sua contabilidade. Sim. Quer ver um exemplo, Thiago? Você sabe o que é fator R? Não. Se você for médico, por exemplo, ou qualquer profissional da saúde, ou representante comercial, você sabia, por exemplo, que você pode sair de uma alíquota de 15,5% para 6%? Por quê? Simplesmente por uma jogada de elisão fiscal. Simplesmente por você ter uma folha de pagamento. Sim. O empresário não entende isso e acha que, ou se o contador vem trazer isso para ele, ele acha, não, mas eu vou pagar mais imposto desse jeito, eu não quero. O contador tem que saber explicar isso para o empresário. O empresário precisa ter a mente aberta para ouvir isso daí e entender o que realmente é real ou não. Prova no número. O contador tem que fazer isso. Prova no número. Mostra para o seu cliente. E cliente, cobre isso do seu contador. As empresas hoje, elas perecem por... É a frase, né? Frase do nosso Senhor Jesus Cristo. As empresas perecem por falta de conhecimento. Teve uma situação dessa que você está falando, eu não sei se é o fator R ou qual que é, eu sei que tinha uma empresa que ela pagava muito imposto e só pelo fato dela trocar de contador e o contador saber fazer uma articulação, cara, ela teve um lucro, muita grana, começou a deixar de pagar esse imposto. Ah, mas tá sacaneando? Não tá sacaneando. É que muitas vezes o cara tá pagando um imposto porque ele não adequou a empresa dele da forma correta. Esse é o case do bombom sonho de valsa. Sim. Você já conhece o case? Não, essa eu quero aprender. Como que era o bombom sonho de valsa antes? Vinha embaladinho. Ele era embaladinho, né? Sim. Ele é redondinho assim, não era? Sim.
Ele vinha redondinho, embaladinho, bonito. Por quantos anos foi isso? Oh. Só que chegou um contador inteligente, esperto, ou talvez ele só saiu da caixinha, né? E ele leu lá e falou assim, cara, IPI, se eu pegar esse bombom, que ele é um wafer, e transformar ele num wafer, vai diminuir em torno de 5 a 6% de imposto. Porque antigamente pagava como chocolate. Pagava como chocolate. Bem, ele mudou pro wafer. Porque é um wafer. Reduziu o imposto, aumentou o lucro. O bombom não é um chocolate, ele é uma bolacha, vamos dizer, pelo simples fato de mudar o quê? A embalagem. A embalagem. O produto continuou o mesmo, o sabor é o mesmo, a ideia é a mesma, o jeito é o mesmo. O governo quer matar o cara, pô. Ele só usou uma elisão fiscal, que a gente chama. Então existe a sonegação fiscal e existe a elisão fiscal. Ele usou a elisão fiscal e transformou. Se você olhar, pega uma caixa de bombom agora. Se você pegar uma caixa de bombom, quase 50% dele virou wafer. Abre uma caixa de bombom Nestlé pra você ver. Que bacana, cara. Você vai ver lá os pacotinhos quadradinhos. Ele deixou de ser o pacote bombom e virou o pacote quadradinho. Pô, essa do bombom, o cara economizou, deu de lucro o quê pra empresa? Bota aí numa empresa, numa Garoto da vida, uma Nestlé da vida, bota 5%. Será que o contador chegou e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, você vai me rachar o lucro. Aqui você paga 10 milhões, vamos fazer o seguinte, eu consigo baixar esses 10 milhões aqui, ó, pra 3. Só que é o seguinte, eu quero 1 milhão por mês se eu fizer isso. O cara com certeza pode fazer. Com certeza ele fez uma negociação dessa. Pode fazer. Pô, o cara ficou milionário. Mas isso acontece. Então assim, aí eu falei do Fator R porque virou agora já febre, né? Lá no início, quando a gente começou, porque assim, a gente tem... Eu venho da área da saúde, né? Então, lá atrás a gente começou o Fator R, era uma novidade. Hoje já tem até advogados falando sobre o Fator R, né? Aprenderam. Então, já não é... Hoje se você chega num médico e fala assim, você sabe do Fator R, e o médico não souber, meu amigo, se preocupa com o contador dele. Porque isso já não é mais... Tá fácil roubar o contador dele. Uma obscuração. Já não é mais obscuro o Fator R como era há 3 anos atrás. Mesma coisa do wafer. Hoje já não é. Hoje já é até... Todo mundo já ouviu. O BIS entrou nessa, todo mundo entrou. Entendeu? Então, pensar fora da caixinha. Sim. Então, o contador... Então, tudo isso aconteceu pós-pandemia comigo, né? Você sair da caixinha, mudar para o digital, reprogramar o seu negócio, mudar a forma de fazer, pensar diferente e atender o seu cliente. Isso é o que mudou para mim hoje como contabilidade. Para o empresário, você precisa conhecer mais o seu negócio. Você precisa entrar para dentro das suas coisas efetivas e entender qual que é o seu lucro, qual que é o seu resultado, qual que é o seu déficit operacional, quanto está custando a sua folha de pagamento, qual que é o seu ponto de equilíbrio. Cara, isso tem que ter empresas pequenas. Empresas pequenas. Por isso que eu falo, hoje não é para amadores mais. Se você ficar no amadorismo, você não vai sobreviver. Não, e detalhe, tem empresa que o cara tem um faturamento do caramba. Aí ele tem, lógico, um custo gigantesco também, às vezes aluguel, funcionário, água, luz, isso, aquilo, tal. E o cara, lógico, vai entrando grana e ele não consegue fazer a divisão empresa profissional. E aí vai. No final do mês, quando ele olha, tudo que ele ganhou e pagou, assim ele só fez para comer, cara, e para andar com um carro bom. Mas aí você já tá contando um dos problemas que as empresas enfrentam, cara, que a gente vai falar amanhã, bicho. O cara usar o dinheiro do pessoal no físico, cara. E não é verdade? Aí às vezes o cara... Esse é o ponto número 1. E o contador, o cara que é um contador bom, que ele quer ver... Porque assim, eu entendo o seguinte... O contador é como se ele fosse um médico. Se eu faço uma consultoria para você, cara, eu quero ver você voar, bicho. Porque quanto mais o cara ganhar, mais o valor pro contador vai aumentar. Sim. Porque ele cobra até um tanto, acredito eu, que é um valor X, depois de um faturamento X ele começa... Aí já aumenta o valor do honorário do cara, porque a responsabilidade é muito maior, isso aqui, beleza. E o contador, eu acredito eu, que o cara inteligente, que tem sacado, ele quer ver o cliente dele ganhando bem. Então
Então, um contador bom, ele começa a mensurar ganhos e gastos e tal, ele chega num ponto, ele olha pro cara e fala, bicho, já parou para perceber que o que você ganha, você paga a parcela do teu carro, a parcela da tua casa e você come. E você tem um padrão de vida bom, mas você não tem dinheiro para você construir mais. E aí, se vier uma pandemia, que foi o que aconteceu comigo? E se vem uma pandemia, você vai para onde? Cara, ó, eu particularmente, eu sempre conto essa história porque nosso programa é Papo de Empreendedor e tem tudo a ver. Eu mesmo, minha empresa era no centro, foi feita, eu não estava preparado para as obras que foram feitas na 14, ninguém estava praticamente do centro, a não ser as grandes empresas. Ninguém acreditou que fosse ter, na verdade. Só que teve as obras de uma forma assim meio que desorganizada, meio não, super desorganizada. Os caras chegou, abriu a 14 de fora a fora, da Mato Grosso até a Fernando Corrêa da Costa e dane-se os empresários. E abriu tudo e aquele negócio embolando, 2 anos, embola e poeira num, poeira no outro, e ninguém conseguia entrar no centro, ninguém conseguia ter acesso, e os Uber não queria vir mais, porque o cara ficava travado ali. E aí foi indo que foi caindo o rendimento, caindo. Eu tive um prejuízo de mais de R$500 mil, pô. Porque para conseguir me manter. Então tinha um padrão de vida muito bom, era carro importado, era motão, isso e aquilo. Eu fui vendendo tudo, fui desfazendo. Tive que ir desfazendo, até falei assim, bom, a hora que acabar as obras, tudo volta. Entendeu? Porque eu sei o faturamento que eu tenho, então eu volto a conquistar tudo de novo. Mas pra você ver, eu não estava preparado. Então o que eu tinha, eu torrei em 2 anos de obra. Aí beleza, acabou a obra. Falei, agora vamos começar o negócio virar. Acabou a obra em novembro. Aí a gente ficou dezembro, janeiro, fevereiro, março. Veio a pandemia, foi em março? Foi. Ou em abril? Na verdade é março, porque fevereiro começou aquele rumor carnaval. Isso. E aí março que começou. Aí veio gente do mundo inteiro pra Campo Grande, trouxe Covid pra todo mundo, aí pá, em março fechou tudo. Cara, aí você pensa, no centro, você vem 2 anos se desfazendo de tudo, você já não tem mais pra onde correr. Você fala, cara, eu cheguei a ficar só com uma motinha, Bruno. Fiquei sem nada, irmão, fiquei só com uma motinha. E assim, era comendo, fazendo só pra comer e pagar aluguel. E aí, cara, os aluguéis tudo em dia, conseguindo manter em dia, contador em dia, pum, veio pandemia. E aí? Aí você ficou 15 dias fechado primeiro, irmão. Aí embolou, porque daí você já não tinha mais nem dinheiro pra pagar aluguel, não tinha dinheiro nem pra comer, não tinha pra mais nada, cara. Embolou tudo. Então isso faz o quê? É falta de preparo. Eu entendo que foi uma situação atípica, foi uma má gestão da prefeitura e depois veio a pandemia, mas e aí? Mas aí talvez é que a gente esperou pós-pandemia pra pensar isso. Exatamente. Mas imagina só, se lá na obra da 14... você tivesse pensado fora da caixinha de alguma forma. Sim. E virar um delivery, por exemplo, onde antes você esperava as pessoas virem até você, certo? Sim. Você poderia estar indo até as pessoas. Um exemplo. Outro negócio. Um exemplo, né? Mas é que a gente, antes, é o que eu digo, hoje você tem uma cabeça totalmente diferente. Por quê? Você teve que rebolar. Você teve que sair do seu quadrado, da sua zona de conforto, para poder fazer diferente. Entendeu? Então, e quem não entendeu isso ainda, cara, tá fadado. Vou dar um exemplo do meu pai e da minha mãe. Eles vão ficar bravos comigo, porque eles devem estar assistindo. Mas meu pai tem o tal discurso, né? Eu não vejo dinheiro. Meu pai tem uma das principais sapatarias aqui de Campo Grande. Ele atende os magnatas, tudo aí. Pode Se vocês falar o quiserem nome, aí. Sapataria Fashion. Antônio Maria Coelho, perto do Colégio Auxiliadora. Leve seu calçado lá. O melhor sapateiro de Campo Grande é meu pai. Conheço. Mas ele fala... Aí eu falo assim, eu só começo a falar assim, vamos falar o que você tem? Você tem... Você gasta com isso. Mas eu não vejo... Lógico que você não vê. Você mistura tudo. Pai de contador, casa de ferreiro, espelho de pau. Mas quem disse que ele me ouve? Não ouve, cara. Não ouve. É porque a gente entra num vício, né? É igual o ditado, santo de casa não faz milagre. Exatamente. Mas ele mistura. Então esse é um principal ponto aí que o empreendedor precisa entender. Sim. Ele tem que ter um controle separado. Vou dar um exemplo do meu escritório. Eu tenho lá o meu controle financeiro do escritório. Se eu
Aí você fala, Bruno, você não usa dinheiro do escritório para pagar alguma coisa particular? Uso. Mas sabe o que eu faço? Na hora do meu controle, eu vou lá e tiro como retirada minha, não como despesa do escritório. Sim. Então hoje, se eu pegar o meu relatório financeiro do escritório, eu sei exatamente quanto foi o meu recebimento particular. Porque você tem um salário. Entendeu? Né? Exatamente, tem um Aí salário. você fala assim, para eu ganhar mais, eu preciso produzir mais. Produzir mais. Mas quando eu retiro isso que eu produzo mais, ele entra para o meu físico. Para a minha pessoa física. A minha empresa pega e repassa para a minha pessoa física e eu gasto na minha pessoa física, com meu cartão, seja com o que for. Mas misturar físico com jurídico, esse é o principal ponto que faz uma empresa arruinar. Entendeu? Não pode, se você seguir nesse caminho, cara, tá fadado ao fracasso. Ao fracasso. E Bruno, é um ponto aqui que eu queria tocar, que eu até te parabenizar pelo que você está fazendo. Esse curso de amanhã, eu sei que isso é muito importante para muita gente. Vai ter gente ali que vai virar cliente seu, vai ter gente que não. Esse nem é o foco nem também, é o foco, né? E tá tudo certo, porque antigamente toda profissão era igual massa de pizza, ninguém passava a receita, não é verdade? Exatamente. E olha cara, eu acho muito interessante isso, porque eu também nunca fui de passar minhas experiências e meus ganchos, assim, aonde que eu conseguia ter isso e aquilo. E hoje eu sou um cara que eu divido muito. E isso começou a ter um vulco muito grande depois da pandemia. Que eu comecei a entender que as pessoas estão dividindo conhecimento. Cara, eu gosto sempre de usar esse cara como exemplo, que hoje é um cara que está na notoriedade, mas tem muitas pessoas que fazem o trabalho que o Pablo Marçal faz. Cara, ele divide. Engraçado que dificilmente você vê o Pablo Marçal fazendo propaganda das empresas dele. Ó, eu tenho não fala. Nome de tal. Não, o que ele faz? Qual que é a mentoria dele? Ele divide o conhecimento que ele teve para ele conseguir atingir algum lugar. Então o foco dele é dividir o conhecimento, não é nem falar minhas empresas, é dividir o conhecimento que ele tem. Eu, por exemplo, o ano passado eu vim para candidato a deputado. Depois de tudo que aconteceu isso nas obras ali, enlouqueci, né? Aí eu comecei a entender que tanto o contador como a política é muito importante na vida das pessoas, principalmente dos empresários. Tem muito empresário... A influência é gigante. Caramba, tem empresário que ele fala assim, cara, eu acordo cedo, a maioria dos brasileiros, eu acordo cedo, trabalho até tarde, pago minhas contas, não depende de política, eu não gosto nem de falar de política. Depende. Mas, cara, quando você vê ali, o que me ferrou foi má gestão. Entendeu? Depende, meu. Eu vou dar um exemplo pra você. Você votou num cara que hoje ele pode estar votando lá em Brasília. Sim, contra você, Contra você. Que vai te prejudicar mais gigante. Caramba. Mas hoje eu acho que assim... Mas eu acho que o brasileiro mudou esse conceito de político. Mudou. Não tô fazendo viés para Bolsonaro, não. Mas assim, o Bolsonaro ele acabou mudando a mentalidade de muita gente, tanto da direita quanto da esquerda. Porque até a esquerda hoje, porque a direita todo mundo sabe que é um pessoal assim mais focado em política. Todo dia quer estar assim, vidrado na política. Uhum. A esquerda já não tem muito essa preocupação. Tipo, cara, eu coloquei o cara lá e eu acredito nele que ele vai fazer e tá tudo certo. Mas até a esquerda hoje está se preocupando com isso. Os caras estão começando a assistir mais, tentar entender de política e tal. Então tá todo mundo nessa pegada. E isso é importante, porque a gente começa a entender que o político faz a diferença na nossa vida. Enfim. E aí, de acordo nessas situações, eu decidi vir para a campanha, para testar as urnas, ver como é que tava e tal. Graças a Deus fiquei feliz até, fiz quase 2.000 votos sem viajar, sem nada, só em Campo Grande. Eu falei, aí ano que vem, se Deus quiser, eu quero vir para vereador, tem alguns propósitos aí e tal. Mas enfim, eu aprendi muita coisa nessa minha, desde a pré-campanha, a campanha e tal. Então tem alguns amigos que falam que quer vir, falam, pô, cara, eu tenho vontade de vir, é um pessoal que conhece muita gente, quer vir, eu falo, cara, vem. Mas por onde começar? Começa aqui, você tem que montar isso, montar um time assim, fazer isso, fazer aquilo, isso é importante. Cara, eu divido conhecimento, mas sabe assim que é sem medo, sem culpa e sem medo, na maior tranquilidade, que hoje eu começo a entender, hoje eu entendo que você dividir conhecimento é muito importante. Foi aquilo que você falou lá no começo. Até aquela pessoa que não sabe muito pode te ensinar muito. E ensina mesmo, cara. Muito. Eu aprendo coisas com meus filhos, cara.
Você tá Vou dizer doido. uma coisa pra você. Eu fui num casamento de um primo meu no Rio de Janeiro, no início desse ano. E aí eu tava na praia. Ah, Eu tava na praia, lá na praia e tal. Passa aquele monte de gente, né? O tempo inteiro. é. Ah, Tava no Rio? no Rio. Nossa. Quer coxinha? Quer biscoito Globo? Quer chá? Quer isso? Quer aquilo, né? E cara, vinha um guri e parou. Igual qualquer outro. Ele tava vendendo aquele amendoinzinho. Sim. Num conezinho assim. Sim. Cara, e esse guri fez uma apresentação. Ariel. É meu seguidor, inclusive, Ariel. Não sei se você tá assistindo. Ele fez a apresentação Ele do fez amendoim. uma apresentação do amendoim, como ele fazia, o porquê ele estava vendendo aqueles amendoins e qual era o objetivo final dele lá na frente. Falei, cara, você tá de sacanagem. Ele te pega na boca e no coração. Não, você tá de sacanagem, cara. As pessoas. Mas o que eu falo assim, é só um amendoim, as pessoas podem pensar. É só um amendoim. Mas não. É o que ele falava. É o melhor do Rio de Janeiro. Sim. É um. Provavelmente se eu lembro do gosto do amendoim. Eu nem sei o gosto do amendoim, mas a É apresentação. tudo igual, pô. Mas né? a apresentação do Uma apresentação moleque. diferenciada. Cara, o guri foi fera. O guri foi fera. Então, ele me ensinou uma arte de apresentação ali que você não tem noção. Sim. Você não tem noção. Aí você fala assim, mas Bruno, você vai dividir a sua receita de bolo? Amigo, se eu tô podendo dividir a receita do bolo, eu já passei lá no início. Exato. Eu tô ensinando as pessoas a irem lá pro início. Sim. É aquele ditado, você tá um passo na frente. Não é que eu queira estar na vantagem de ninguém. Hoje eu já tô fazendo Não bolo é. recheado já. Não é isso. Mas eu falar para as pessoas como elas podem começar e talvez chegar no o time que eu gastei para chegar num objetivo, que essas pessoas possam reduzir isso. Sim, pô. Porque quando ela reduz, ela economiza tempo, dinheiro, estresse, desistência. Sim. Você quer um mundo onde as pessoas saibam fazer melhor as coisas ou que as pessoas façam pior as coisas? Eu quero que as pessoas façam mais. Estava assistindo um documentário domingo de umas mergulhadoras. Aqueles mergulho livre. Sim. Elas eram italianas. E aí e elas se tornaram super amigas. E uma quebrava o recorde da outra. Aí, mas como que vocês conseguem ter essa amizade entre vocês se você sabe que ela tá querendo bater você? Aí uma delas falou assim, pra mim, ter ela como minha adversária é a maior alegria do mundo. Sabe por quê? Ela faz eu ser melhor do que eu sou hoje. Sim, Então, se eu tenho alguém que é melhor do que eu e eu me inspiro nessa pessoa, eu saio da minha zona de conforto. Exatamente. E me torno melhor. Mas isso quando tem humildade, né? Quando tem humildade. Exato. E vice-versa. Sim. Se você lida com as pessoas que estão começando de uma maneira simples e de uma maneira que você queira ajudar, meu amigo, essa pessoa vai ter uma gratidão tanto para você que você vai ser a pessoa que ela vai espelhar. Para quê? Para se tornar melhor. E quando você consegue fazer uma pessoa se tornar melhor, isso para mim, cara, É gratificante. é gratificante. Mas e você sabe que você ganha um respeito danado, né? Porque você é um cara que você tá tendo... Que assim, eu entendo que é uma série de fatores, mas você tem que ter humildade também para você dividir conhecimento. E você ganha um respeito muito grande das pessoas que buscam esse conhecimento e aprendem com você. Porque, cara, você tá de... Por exemplo, quantos anos para você fazer uma faculdade? De 4 a 5 anos. E o custo de tudo isso, quanto que você estudou, quebrou a cabeça e tal, para você chegar onde está. Quantos dias e noites de ralo, noites acordada, e TCC, isso e aquilo e tal. E cara, você está dividindo o seu conhecimento com a pessoa, então isso é gratificante. Mas isso é legal, porque eu acho que faz um mundo melhor, as pessoas dividirem conhecimento. É que as pessoas, elas são acostumadas a viver, às vezes elas olham só o momento das pessoas, né? Sim. Esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado na vida.
A gente não olha a história das pessoas. Teve um cliente que eu pedi para que ele se retirasse do meu escritório. Sim. Eu pedi, porque ele falou simplesmente assim: oh, eu pago você só para você me emitir guia? Eu falei: não, você não falou isso, amigo. Você não falou isso. Eu vou para mais de 15 anos. Mais de 15 anos de experiência na área financeira e contábil, por exemplo. Só de formado eu tenho quase 8 anos. Então, as pessoas não respeitam a história. Você não respeita a história do outro. Exatamente. Às vezes as pessoas acham que só porque elas se tornaram, eu aprendi, ou eu sou mais novo, às vezes os mais novos têm isso, né? Não, eu saí agora, eu tô moderno, eu tô revolucionário. Respeita a história das pessoas. Eu gosto muito de conversar com pessoas que são mais velhas, porque elas trazem uma riqueza de experiência tão grande que isso é o que vale a pena para o empreendedor. Exatamente. Isso é o que vale a pena para o empreendedor. Isso não tem preço. Quando você pega a experiência de alguém que já viveu algo e te ensina aquilo ali, isso não tem preço, cara. Não tem preço. Então, se você hoje vai montar uma barraquinha para vender capinha de celular, você vai montar uma barraca para vender capa de celular, e você aprende com quem já tem 10 anos de mercado vendendo capa de celular, meu amigo, você vai ter uma aula que você não tem noção. Você não vai ter essa aula em faculdade nenhuma. Sim. Nenhuma. Então, olha a história das pessoas, respeite a história das pessoas e aprenda com a história das pessoas. Isso vai fazer você se tornar um empreendedor gigante, mas gigante. Não, todo profissional tem seu valor. Você pega hoje os caras fazendo harmonização, né, facial, os caras fazendo implante de cabelo. Hoje, principalmente na parte de odonto, os médicos hoje, né, os dentistas hoje estão deixando muitas vezes até de cuidar de dente para fazer harmonização, fazer cabelo e tal. Mas, cara, o que esse cara não gastou? Aí o cara vai lá fazer uma harmonização, sei lá, 3 mil reais. Pô, é caro. Fazer um implante de cabelo. Daqui a um tempo eu preciso fazer também. Sanabria! Eu tô esperando ficar mais barato o negócio. Então, valorizo o trabalho do membro. Sanabria é muito meu amigo. Tô esperando ficar mais barato, porque eu sei que tá na casa de seus 30 mil. Quando começou essa febre, era 70. Mas depende, depende do tamanho. Tamanho. Agora já tem várias outras técnicas. Eu trouxe algumas outras técnicas diferentes. Tem umas que você nem rapa o cabelo mais. Nem rapa mais, né? Tem uma técnica que você nem raspa mais. Você só vai implantando onde tá falhando. Faz, eu não sei, mas eu falo, bicho, você é meio doido que você Então, mas aí pra você ver, o cara estudou. O cara tem que ter uma paciência. Vixe, esse lance do implante é foda. Às vezes o cara é um dia inteiro de trabalho e tal. Mínimos detalhes. É uma perfeição. E aí tem gente que não valoriza isso. Vou pagar 20 mil e tal. Mas, cara, não é. Você quer um cabelo. Você quer cabelo de novo? Você gastou 7 anos de faculdade? Conhecimento. Porra, é foda. É igual o cara do parafuso, né? O cara tinha um computador que estava estragado. Aí chamou o técnico chegou, olhou, foi lá, apertou um parafuso. Quanto ficou? 100 reais. Pô, 100 reais você apertar um parafuso? Não, apertar o parafuso é R$1. Mas para saber qual parafuso apertar, 99. Eu uso muito essa historinha porque é verdade. É verdade, é realidade. E para você saber o parafuso que tem, você precisa aprender. Ontem, por exemplo, eu fechei uma empresa de MEI. A pessoa queria finalizar e tal. Cara, acho que ela tinha umas declarações para fazer e tal. Cobrei um valor X lá. E depois eu fiquei pensando, cara, a pessoa pagou. Foi tão rápido. Eu acho que eu gastei, sei lá, 20 minutos para fazer todas as declarações, gerar a guia, finalizar, fechar a empresa, o MEI. Tá aqui. 20 minutos, ganhei o honorário e tal. Mas aí, cara, é o conhecimento de fazer isso. Pra mim é 20 minutos. Só que se a pessoa for fazer, ela vai gastar 2 dias e não vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer. Entendeu? Tá na prática, né? Tá na prática. Mas e falando disso a respeito de experiência e tal, eu queria até que você falasse como que funciona mais hoje os processos de contábeis para as empresas. Porque muita gente tem
Acha que é só igual o cara falou para você lá, pô, mas eu te pago só para imprimir guia. Não é assim, né? Cara, hoje a contabilidade, eu fui num congresso em São Paulo, a Com23, o maior evento de contabilidade e tecnologia da América Latina. Hoje a integralização ela está tão profunda na contabilidade que o que você hoje tem uma possibilidade, e a Prime Contabilidade já tem isso, do que você pagar lá no seu banco, isso totalmente ser integrado dentro da contabilidade, já gerar o balanço e eu te fornecer lá no final do mês um BI contábil, onde você vai ver em forma de gráfico toda a sua receita, a sua despesa, onde você gastou, qual que é o seu ponto de equilíbrio, tudo. Sua folha de pagamento. Então hoje a integração está tão grande que hoje eu não preciso mais, me envia o arquivo do seu sistema para eu poder importar para dentro do meu aqui. Não precisa mais isso. Sim. Hoje tem ferramentas onde você pode fazer toda a parte financeira lá dentro da sua empresa. Você faz toda a parte financeira da sua empresa, emite nota, faz todo o processo, lança despesa, controla pagamento, fornecedores e estoque. E tudo isso já automaticamente vem para dentro do sistema contábil, gera-se balanço, esse é um problemaço. E por exemplo, a minha empresa fornece um BI contábil para a sua empresa, você poder analisar por gráficos qual a situação real da sua empresa. Sim. Vou fazer um adendo sobre balanço. Isso é importante que você, empresário, saiba. Simples Nacional veio para deixar o empresário meio preguiçoso quanto ao balanço. Sim. Até inconsequente. O Simples Nacional não te obriga a enviar o balanço, mas ele não te dispensa de ter um balanço. Vou te dar um exemplo. Se o governo chegar e falar assim, olha, eu quero o balanço dos seus últimos 3 anos, você do Simples Nacional, você tem que mandar para ele. E aí, como é que você manda as pressas? Como é que você manda as pressas? Então hoje, o empresário do Simples Nacional, e isso é uma dificuldade que eu enfrento no meu escritório, o empresário do Simples Nacional, ele acha que ele não precisa ter balanço. Ele tem que ter balanço. E o que é o balanço? Ele é a realidade financeira da empresa. Sim. Então, ou seja, no mínimo, o balanço ele tem que ser o reflexo do seu extrato bancário. Sim. No mínimo. Eu não estou nem falando do dinheiro que você pega em mãos lá, que você não tem nem como mensurar se você gasta com outra coisa. Mas o extrato bancário tem que ser reflexo do seu balanço. Sim. E empresários do Simples Nacional têm negligenciado esse assunto. Então, balanço, ele é importantíssimo para o Simples Nacional. E é porque criou aquele chabu que não precisa, o Simples Nacional você não precisa de contador. O MEI, né? O MEI não precisa. Quer dizer. Mas o Simples, realmente, ele veio para facilitar. Sim. Eu não preciso realmente ficar mandando balanço para o governo todo mês. Não tem essa obrigatoriedade como lucro presumido, porque o lucro presumido já é diferente, porque a alíquota, a presunção do imposto, ele é de acordo com a sua receita e a sua despesa, né? Então, aí você precisa ter um balanço para comprovar. Agora, o Simples você não precisa, porque ele é uma alíquota simples que você cobra em cima do seu faturamento. Ponto. Mas você acaba negligenciando a questão do balanço e você pode ser obrigado a ter um balanço. E se você não refletir a sua conta bancária, pelo menos você vai ter um problema gigante. Cara, e vendo por outro ponto, é importante. Sim. Porque você consegue ter um diagnóstico da tua empresa, um resumo da tua empresa, você consegue saber aonde que você está indo. Muitas das vezes o cara, eu estou no Simples Nacional, eu não tenho, eu não tenho essa necessidade, muitas das vezes o cara não faz. E quando vê, cara, o estoque dele está arrebentado, é funcionário roubando, isso e aquilo. Eu sei que tem escritório de contabilidade que faz até balanço de empresa, né? Sim. O cara ele tem o seu, não? Tem, empresa especializada a fazer balanço. Ele vai lá, conta, faz as contagens. Sim. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, dentro do nosso escritório a gente tem eu chamo de hub, né, de serviços. Que na verdade ele é uma cadeia de serviço. Então eu começo desde a parte financeira, ou seja, todo o controle financeiro da empresa, totalmente online, totalmente digital.
integrado, onde você consegue colocar para dentro as contas bancárias da sua empresa, onde você consegue fazer a conciliação disso tudo ali dentro do sistema. Vem para a contabilidade, faz toda a parte de apuração, impostos, toda a parte de folha de pagamento, vem para a parte de balanço, gera a parte de balanço e gera análise financeira, análise contábil, onde você vai ter o reflexo real da sua empresa finalizada. Entendeu? Então, esse é o processo de contabilidade correto hoje, tá? E você fala, Bruno, mas isso dá trabalho? Dá trabalho, mas isso é totalmente integrado. Sim. Isso é tudo online hoje, isso é tudo digital. Hoje, eu tenho algumas caixas de arquivo lá ainda, porque eu sou obrigado a ter. Mas o resto eu não tenho mais nada. Atual não se guarda papel mais. Tudo é digital. Tudo digital. Tudo digital. Não é nem digitalizado, é digital. Digital, né? Mesmo. Sim. Não é digital. Gera o papel e... Vamos digitalizar. Não, tudo já é digital mesmo. Cara, e eu quero tocar num ponto aqui, até que eu escrevi aqui para eu fazer uma pergunta para você, porque eu acho importante. A gente vive num país muito burocrático. Demais. E a gente percebe que muitas das vezes, para o cara conseguir fechar uma empresa, ele precisa estar às vezes com a empresa dele tudo ok, tudo regularizado e tal, e ele não consegue. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque muita gente deixa a sua empresa lá e, bicho, eu não consigo fechar, esquece. Ele larga de mão e aí ele fica enrolado, e aí quando vê o cara tá devendo mundos e fundos. Então, tem algum processo que o cara tem a empresa dele que faliu, que está devendo, que ele não... Existe algum processo que esse cara consegue fechar a empresa para ele conseguir respirar pelo menos e fazer um parcelamento ou isso e aquilo? Tem sim. O que eu digo para meus clientes, o único devedor que você nunca vai escapar é do governo. Sim. Então, a partir do momento que você decidiu ter um negócio, você decidiu abrir uma empresa, você tem que estar muito ciente das suas obrigações e deveres. Isso é muito importante, muito. Por isso que eu falo, quando a pessoa vai abrir uma empresa, pensa bem, faz o seu planejamento, sua organização. Aí você me pergunta, Bruno, mas é difícil fechar uma empresa? Não. É simples fechar uma empresa. Não. Só que o problema é que quem fecha a empresa é quem está com problema. Sim. É raro quem abrir uma empresa, desistir de ser empresário ou voltar a ser empregado, fecha a minha empresa. E aí é uma pessoa que está toda redondinha, toda certinha, você vai lá, fecha a empresa, está tudo certo. É raro, eu não lembro de ter uma empresa assim. Então sempre quem quer fechar a empresa, por isso que tem o estigma, né? É um problemaço fechar a empresa. Sim. Porque o estigma que é uma grande dificuldade. Mas só é problema para quem não tem uma empresa regularizada. E o que é uma empresa regularizada, Thiago? Muito empresário acha que eu não estou faturando nada. E eu já conscientizei vários clientes meus disso. Não, mas eu não estou faturando nada. Não quero gastar com contador, não quero gastar com essa empresa. Larga essa empresa para lá. E o cara deixa a empresa para lá. Existem obrigações acessórias que têm que ser feitas todos os meses. Você faturando ou não faturando. Zerada se for preciso. Mas tem que ser feito. Se você não fizer, lá na frente, quando você quiser resolver a situação dessa sua empresa, você vai ter que contratar um contador de novo. Esse contador vai te cobrar um honorário para fazer todas as declarações. Você vai gerar essas declarações e vai pagar a multa dessas declarações. Mas, Bruno, eu não faturei nada. Não interessa, o governo quer saber. Você tinha que ter informado ele que você não faturou nada. Sim. Você não informou, toma multa para você. E aí é onde você tem uma baita de uma bola de neve para resolver. Aí você fala, Bruno, mas daí não tem como resolver? Tem como resolver. Duas formas. Primeira, você continua com a empresa aberta, pega esse bolo de problema que você tem, faz um parcelamento dele, parcela, sei lá quanto tempo você precisar. Tem um máximo de parcela? É muito relativo. Depende de valor. Depende de valor, depende de qual que é o imposto, depende se é previdenciário, se é federal, depende. Então é muito difícil de falar uma métrica disso.
Mas, principalmente o federal, tem uma vasta possibilidade. E você mantém essa empresa aberta e vai pagando esse parcelado e mantém a regularidade da empresa. O que é isso? Hoje eu tenho várias empresas zeradas. Que eu cobro um horário mais baixo, é claro, mas eu faço todo mês a entrega da declaraçãozinha zerada. E ele paga o parcelamento dele. Eu mando a guia do parcelamento, ele paga e vai viver assim por um bom tempo, até a hora que ele resolver quitar essa dívida. Quitou a dívida, só que aí ele já tem que pagar. Então, ele faz o parcelamento e ele ainda tem que continuar pagando o honorário, né? Tem que pagar o honorário. Pagando o honorário. Então, ou ele quita a dívida. Agora, aí é a segunda opção. Ou quita a dívida, né? Sim. Quita a dívida, acabou. Segunda opção, fecha a empresa e vai pro CPF. Aí a dívida vai pro CPF. Aí consegue parcelar também. Aí, mas o parcelamento é diferente. Entendi. O parcelamento é diferente. O juro é diferente. A possibilidade é diferente. Tudo é diferente. Porque daí você vai para a pessoa física e não para a pessoa jurídica. Pô, o Brasil tinha que mudar, né? Porque assim, quando lasca o cara no CNPJ, lasca o cara no CPF também. Já que tá interligado os dois, pô, faz um negócio diferente para a pessoa, porque isso ajuda. E não é puxando sardinha para contabilidade. Eu sempre oriento. Não fecha a empresa. Eu faço um honorário reduzido justamente já pensando nisso. Para quê? Cara, lá na frente a vida pode mudar. O cara pode falar, puta, não, vou reativar essa empresa. Vou recomeçar meu negócio. Outra, empresa é vida também. Sim. Empresa é possibilidade. Empresa é nova chance. Tem que pensar assim também. Exatamente. Aí você pega uma empresa que foi aberta há 15 anos atrás e você fecha. Poxa, imagina só o que você pode ter de benefício de uma empresa de 15 anos aberta se você decidir reativar ela agora. Então, a gente não pode pensar só em custo. Eu entendo, é custo de... Mas pensa nas possibilidades. Eu acho que falta um pouco isso pro ser humano, sabe? A gente pensar mais nas possibilidades do que nas negatividades. Às vezes a gente foca tanto no que é negativo que a gente esquece de pensar no que pode ser positivo. E a vida dá tanta volta. Dá tanta volta, cara. Mas tanta volta. Olha, o que eu passei esse ano, final do ano pra cá, nos meus negócios e tal, uma turbulência de coisa. Você olha pra trás. Você olha pra trás e fala, poxa, Deus é bom. Eu tava ali, hoje eu tô aqui, porra. E lá na frente eu posso estar melhor como eu posso estar pior também. Lógico. Então, vamos viver hoje de uma maneira mais positiva. Sim. Pensar nos meus negócios de uma maneira mais positiva. Sim. Se você tem um problema no seu negócio, não pensa só no problema. Vamos pensar na solução desse problema, mas pensando também de uma forma mais positiva, talvez. Pensa nas possibilidades que pode acontecer lá na frente. Sim. Né? Eu acho que a gente pensa muito, só no problema aqui. Vamos tentar regularizar, vamos tentar resolver seu problema de uma maneira mais fácil. E falando em problema, muitas das vezes a pessoa quer pular etapas ou quer pegar um caminho diferente, pegar um atalho, e ela acaba arrumando mais problemas. Mais problemas. Eu vejo, vou falar isso até para dar um toque para vocês que tá nos ouvindo, muita gente quer fugir do contador quando ele quer abrir a empresa. Não, eu vou abrir só uma MEI. Não precisa de contador não. Aí ele vai lá, entra no site, faz todo o cadastro dele, fica quase 1 hora se cadastrando. Aí a hora que ele termina, chega uma guia pro cara pagar. Aí o cara vai lá, ele fugiu né, deixou de pagar ali que seja, sei lá, vou chutar aí, R$300 para um contador para ele abrir. Porque eu acho que abrir uma MEI? Porque o cara vai abrir uma MEI. Cobra mais barato. Eu sei que é isso. Os caras às vezes fazem aí 150, 200, 100. Aí tudo depende de cada contador. Sim. Porque tem contador, o escritório do cara tá bombando, é cheio de coisa, um monte de empresa. Ele não vai parar todo o processo que ele tá fazendo para te cobrar R$50 para abrir uma empresa. Né? Tem contador que tá começando agora que ele já consegue fazer isso. E aí o cara quer sair de tudo isso daí e ele vai e abre a empresa dele sozinho. Muita gente já aconteceu isso aí, tá? Aí chega a fatura pro cara pagar 400 e tarará, ele vai lá e pum, paga. Aí a hora que ele quer a empresa dele, a empresa não existe, porque ele fez num site fake. Aí o cara, puta que lá, aí o que ele tem que fazer? Vai atrás do contador, paga mais uma pancada e faz. Então, gente, vai direto no contador e abre a tua MEI, que é muito mais fácil. E quando não faz, já aconteceu de abrir
com um enquadramento diferente, errado. Atividade errada. O cara é motoqueiro e abriu de taxista, exemplo, né? Mas o cara abriu com atividades diferentes. Né? Então isso também é importante. E muitas vezes até o contador mesmo abrindo a empresa do cara, tudo ok, e passa ali uma semana depois, chega 2, 3 dias, chega uma fatura no e-mail do cara para pagar, né? Aconteceu isso comigo, tá? Abri minha empresa, aí chegou um negócio lá, acho que era 530, 430, uma coisa assim. Eu liguei pro meu contador. Ô Rodrigo, chegou uma fatura aqui, cara, o que é isso aqui? Diz que tem que pagar, não sei o que. Então eu falei, cara, esquece. Isso aí tem caras lá dentro do sistema que eles pegam o cadastro de todo mundo que abriu, eles saem mandando todo mundo. Isso é uma quadrilha que a gente não consegue achar. Se 5% pagar... Meu Deus, pensa. Tanto de gente que não abre. Porque hoje tem um número. Quantas pessoas abrem empresa por dia? Tem esse número? Tem, eu não isso tenho. No geral. Eu não tenho esse número agora aqui atualizado, mas é muita empresa. Mas é muita empresa, né? É muita empresa. Muito menos fecha do que e muito mais abre, né? Com certeza. Mas é isso aí. Bruno, tem algum, além de tudo que a gente conversou, tem algum outro ponto que você acha que é importante a gente falar sobre a contabilidade para quem está nos ouvindo? Cara, eu acho que a gente abordou bastante coisa hoje, né? O empresário precisa querer ser empresário. Sim. Veste a camisa do empresário. Queira mais os ônus do que só os bônus. Os bônus. Para ter bônus tem que ter muito ônus, né, cara? Pensa no que tem que ralar mesmo, cara. A gente tem que ralar, porque nada que vem fácil, você dá valor. Então, se o seu negócio está difícil, é porque está dando certo. Sim. Se o teu negócio tá difícil é porque tá dando certo. Porque se tiver muito facilzinho, meu amigo, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Lá na frente alguma coisa vai dar certo. Vai dar errado. Vai dar errado. Então, você vai ralar. Você quer ser empreendedor? Você vai ralar. Você tem um sonho? Acredita no seu sonho. Você quer fazer as coisas? Faça. Sem medo de errar. Sem medo. Rufino fala uma coisa que sou fã dele, viu? Ele é fã. A simplicidade dele é demais. Mas ele fala uma coisa assim, ó. Eu já quebrei 5 vezes. Quebrei de milhões. Mas a única coisa que eu não perdi foi a minha dignidade e o meu nome. Porque empresa você levanta quantas você quiser. E a vontade de começar de novo. E a vontade de começar de novo. Então, eu acho que esse é o ponto. Empreendedor tem que ter esse pensamento. Não tenha medo de errar. Se errar, começa de novo. Cansa. E tenho ouvido umas... Eu contesto um pouco isso. Povinho que não aguenta ouvir as pessoas que gostam de pensar positivo, colocando sobre a motivação tóxica. Ou alegria tóxica, né? A Josi tem uma alegria tóxica pensando nesse lado do povo. Por quê? Feliz o tempo inteiro na rede social. As pessoas têm que estar assim mesmo. Isso é... Você estar motivado o tempo inteiro não quer dizer que você não tenha problemas. Não quer dizer. A questão é como que você lida com os seus problemas. Eu falo, tudo começa aqui, cara. Tudo começa aqui. Se você faz algo bom, começa aqui. Se você faz algo ruim, começa aqui. Se você cresce, começa aqui. Se você cai, começa aqui. Tudo na cabeça. Tudo começa aqui. Então, ninguém é capaz de acordar todos os dias motivado. Mas a partir do momento que você sabe, que você usa a sua disciplina, a sua resiliência, sua forma de lidar com a vida e levanta todo dia e fala assim, eu tenho que fazer, meu amigo, fale o que quiser. Pode falar que é alegria tóxica, motivação tóxica, pra mim não tô nem aí. O que eu acho que as pessoas têm que parar de mimimi e parar de reclamar de arrumar desculpa para suas desculpas. Para de arrumar desculpa para suas desculpas. Pegando um gancho nisso que você falou, minha visão de mercado. Eu acho que assim, o primordial de toda empresa, além de foco disso, daquilo e tal, é a alegria, é o sorriso. Porque eu tenho uma coisa comigo que eu uso sempre, que o sorriso ele abre portas e janelas e ele assim,
é o melhor caminho para oportunidades. Cara, se você é uma pessoa sorridente, se você é uma pessoa que passa aquele carisma, aquele carinho, aquela simpatia, simplicidade, meu Deus, você ganha todo mundo, cara. Com certeza. E aí você vê, às vezes você vai em alguns comércios, pô, pessoa fechada, cara, aquilo ali, ele não consegue estourar bolha, ele só fica naquele patamar, entendeu? Ele vai crescer às vezes um pouquinho, mas ele chega naquele ponto ali, ele não vai mais. Por quê? Ele não cativa. Ele ganha um cliente hoje e perde 2 hoje, ele ganha 3 hoje e perde 2 hoje, e vai nesse jogo. Então ele não vai aumentando o network dele, né? Mesmo. Que é o que se usa hoje. É isso né? mesmo, é isso mesmo. Mas isso aí. Mas, cara, bacana, né? A gente começa a falar e eu mesmo gosto vai muito embora, de falar. vai embora. Não é à toa que o nome do nosso programa é Papo de Empreendedor. A gente começa a falar disso e vai falando, e vai falando, e vai falando. E some. Mas é um recado importante para vocês que estão nos ouvindo. Cara, tenha sempre um contador por perto, porque faz muita diferença. E eu acho... Nós não somos os vilões, cara. Nós não de forma somos os nenhuma. vilões. E Bruno, eu ia até te fazer uma pergunta disso, mas aí a gente conversando e entendendo o processo da contabilidade, eu falei, eu não vou nem fazer, porque eu sei que essa profissão de contador ela não vai ficar extinta. Porque nós sabemos que tem muitas profissões que vai chegar um momento assim que ela vai sumir mesmo do mercado, como muitas já sumiram. Mas a contabilidade não tem como, cara. Não tem jeito dela sumir. Não. Você vai facilitar, às vezes, um estoque regulador, você facilita um programa que você consegue organizar melhor as suas contas, um programa que você faz isso, ou então o contador ele tem um aplicativo que é onde você consegue lançar, ver isso, mensurar isso e aquilo e tal, mas ficar sem o contador você não vai conseguir. Né? Então seja o melhor amigo do seu contador. Não vai conseguir ficar sem um contador. Mas uma coisa é real, Thiago, o contador que não mudar o seu pensamento, esse sim vai se tornar extinto. Esse vai se tornar extinto. Exato. Porque eu acho que das profissões que mais sofreram mudanças nesses últimos tempos tem sido a de contabilidade. Tem sido de contabilidade. É isso aí. Então, cara, quero agradecer. Mas eu quero fazer o convite para amanhã, pô. Manda. Amanhã, você aí que está nos assistindo agora, amanhã, às 18h30, horário de Campo Grande, 19h30, horário de Brasília, a gente vai ter um evento fechado falando sobre os 4 principais erros das pequenas empresas. Então, cara, hoje foi um overview do que a gente vai falar amanhã. Vai estar eu e o Diogo Simões. O Diogo Simões, ele é um dos managers do Conta Azul. Sim. Então hoje ele lida com empresas do Brasil inteiro. Então ele tem um conhecimento assim gigante, e ele que vai estar falando pra gente, conseguir que ele tivesse uma agenda para falar com a gente. É um evento fechado, não é um evento aberto. É online? Então, é online, totalmente 100% digital, tá? No nosso site tem o link para fazer a inscrição. Se não conseguir fazer pelo meu link, fala com a Josi, fala com o link da rádio, manda mensagem para mim, manda mensagem para você, fala com quem quiser. Não fala importa. No seu Instagram, tá? Meu Instagram é Bruno Rocha CG. Bruno Rocha CG. Vou até seguir. Tá bom? Segue a gente lá tem todas as informações. Tem o Instagram do meu escritório, é Prime_Contabiliza. Prime_Contabiliza com Z, tá? E o nosso site é www.primecontabiliza.com.br. Siga a gente lá, faça a sua inscrição. Vou ser bem sincero para vocês. Hoje, no início do dia, a gente tinha 5 vagas só. Mas não importa. Eu já mandei mensagem antes de chegar aqui, pedi para liberar o site. Sim. Então, quem fizer a inscrição vai estar dando o evento amanhã. Depois eu me viro com o Diogo. E não importa. O importante é você estar bem atendido. Então, faça a sua inscrição. É amanhã, às 18h30. Um evento totalmente online. Você pode assistir de qualquer lugar. E melhor de tudo, é gratuito. Sem custo nenhum para vocês. É para levar mais conhecimento para cada um de vocês. Conhecimento. É isso aí. Bruno, obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Valeu pela parceria. Tamo junto. O que precisar. Opa! E saiba que o Papo de Empreendedor, a Rádio Jara, meu bairro, meu negócio, sempre vai estar de portas abertas para você. E estou à disposição para o que vocês precisarem também. Precisar, estamos aí. Às vezes, eu acho que é importante, depois que eu sei que a reforma tributária ela vai rolar ainda mais que uns 2 anos.
até ela chegar... 2026 tá dentro do projeto para começar a partir de 2026. Então até lá muitas coisas ainda vai mudar. Mas assim, vai chegar um ponto daqui uns, eu acho que até pro final do ano ou começo do ano que vem, que já vai estar já meio que 80%. Passou pelo Senado, já era. Então. Passou pelo Senado, já era. Então eu acho importante, depois que tiver assim, um negócio mais avançado, você vir aqui e a gente fazer uma outra entrevista para falar sobre isso, tirar as dúvidas das pessoas, o pessoal entender aonde vai ter que pagar imposto, aonde não vai ter, como é que vai ser. Assim, final de tudo, tá? O brasileiro tá lascado, mas é importante vocês saberem aonde vocês estão lascados. Gente, importante é vocês saberem se colocar isso para dentro do seu negócio. Exatamente. Aprenda como colocar isso dentro do seu negócio. Pagar, você vai pagar. Não adianta. Não, e outra coisa, né, Bruno? Vai sair de todo mundo, porque o cara, ele olha assim, por exemplo, imposto sobre serviço hoje é 6%? Depende, né? Depende da... Depende. É 5. Tá, é 5, beleza, é 5%. Ele vai chegar a um ponto que vai até 30, né? 27,5. 27,5. Mas aí ele tá linkado, não é só ISS, né? Ele vai ter várias outras cargas tributárias. Beleza. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai jogar em cima do cliente, porque ele tem que fazer, você tem que fazer essa função, senão você paga para trabalhar. Se um produto custa R$500, 100 reais, ele já vai para 130, vamos colocar. Porque o cara sempre na verdade, vai assim, existem muitos mitos e verdades, né? Sim. Só pra gente fazer um overview rapidinho. Sim. Ele também não vai chegar, se antes ele chegava a um custo de R$300 para você vender por 500, ele não vai mais chegar ao custo de 300, ele vai chegar ao custo de menos. Mas e o imposto sobre serviço? Porque o serviço é mão de obra. Não, então, mas é porque o custo do ISS de outro serviço ia estar lá, agora ele não vai estar mais. Entendi. Então, tem... Aí o produto acaba chegando mais barato para você fornecer o serviço para o cliente. Isso. Vai aumentar um pouquinho? Vai aumentar um pouco a carga tributária, sim. Vai diminuir em outros lados? Vai diminuir em outros lados. O maior afetado vai ser o setor de serviço. Sim. Isso aí, com certeza. Tá? Isso aí, com certeza, o maior afetado vai ser o setor de serviço. Mas eu acho que tem muita coisa para rodar ainda. No Senado, por mais que a Câmara dos Deputados seja o principal ponto de aprovação, por ser mais gente, é muita muvuca lá. Eu entendo que o Senado é muito mais centrado a análise. Então, eu acredito que vai ter algumas mudanças significativas, principalmente porque o Senado representa os estados. Então, acho que vai ter algumas coisas um pouco mais significativas aí no Senado. Espero. Tomara, né? A gente espera que... Porque o maior prejuízo, o maior problema de uma reforma tributária hoje é ela ser feita de uma maneira muito leviana. Sim. E lá na frente ela precisa ser refeita. Exatamente. Que é igual a coxa de retalhos. Sim. Se você não faz o retalho inteiro, lá na frente para você colocar ele vai ficar feio. Vai ficar feio. Então tem que fazer de uma forma... cara, e a gente espera... É para isso que eu oro, para que a gente tenha um processo que tem que ter reforma tributária, tem. Sim. Eu sou a favor disso. Mas eu acho que tem que ser feito de uma maneira menos politizada. Tem que ser um pouco mais centrada, pensando no futuro do Brasil. E pensar na sociedade, né? Porque se a gente for ver a sociedade hoje, pelo amor de Deus... Mas tem pontos positivos, tem pontos negativos. Eu acho que isso vai ser bem trabalhado no Senado ainda. Tomara. Então, convite feito. Reforma tributária avançou. Atendido. Você vem e passa, a gente dá aquela, como é que fala? Aquela aula geral. Assim, legal. Eu posso trazer, inclusive, uma parceira nossa, que é a Rayana. Ela é show de bola tributarista também. Acho que a gente pode fazer um bate-papo muito bacana aqui. Unindo o jurídico com o contábil. Acho que a gente pode fazer um papel bem bacana aqui. Fechou. Tá bom? Não, obrigado. Obrigado mais uma vez, Thiagão. Gente, obrigado pela audiência. Valeu. Aí. Fica com Deus. E quarta-feira eu acho que vai ter mais programa e vai ter novidade para vocês. Hoje é terça, mas quarta-feira vai ter novidade para vocês. Beleza? Aquele abraço.